Boa tarde. Eu fiz um vídeo falando sobre esforço e eu tava falando um pouco mais baixo, talvez porque pensando que se eu falasse um pouco mais alto ia ficar doendo o ouvido de vocês, mas eu lembrei que tem um chiadinho chato no fundo do áudio desses vídeos que eu tô fazendo por causa do meu microfone horrível. Então, eu vou falar um pouco mais alto mesmo, normalmente, para que vocês escutem e para que vocês consigam abaixar às vezes o som do vídeo para me escutar melhor, escutando menos o chiadinho. Eu tava falando sobre esforço num vídeo que eu gravei agora e postei no YouTube, mas deletei. Porque sobre esforço é uma coisa que eu acho que falando sobre esforço eu tenho que falar um pouco sobre como foi se esforçar pra mim. Porque eu sentia que se eu me esforçasse ou se eu parasse de me esforçar, as coisas continuariam iguais. O que muda drasticamente é o jeito que a gente começa a encarar o mundo, o jeito que a gente começa a encarar os desafios, a encarar as coisas que acontecem na nossa vida, as adversidades, e a gente fica mais resiliente, mais paciente, mais forte, a gente fica mais saudável. Quando a gente começa a optar por comportamentos mais saudáveis, a gente fica mais saudável. A gente trata pessoas de maneira mais saudável, porque a gente está se tratando melhor. Tem que ter bastante maturidade e é desenvolvimento de si mesmo. Atitudes mais saudáveis consigo mesmo. Cuidar de, por exemplo, crianças é uma coisa que faz com que a gente se conecte mais com uma natureza um pouco mais pura e ingênua, nossa. E é muito bom, é muito bom. Acho que um pouco diferente de ingenuidade, na verdade, é mais pureza, porque às vezes pureza é confundida com ingenuidade. E ingenuidade é um conceito. Aí, começar a conversar sobre conceitos de palavras. Que ingenuidade só é anotada por pessoas que são abusadoras, por exemplo. Ingenuidade só é um conceito porque existe abuso, por exemplo. E ingenuidade basicamente seria um. Aqui tem que ser muito bem explicado o que é ingenuidade. Mas basicamente seria um estado um pouco mais natural do ser humano, em que ele chega no mundo e está querendo descobrir as coisas, está olhando para as coisas, etc. Aí também tem a lembrança de, por exemplo, o vídeo que eu fiz sobre raízes podres e algumas outras coisas parecidas, porque dá para entender bastante coisa sobre por que a gente se refere à ingenuidade como sendo uma coisa relacionada à pureza, à fragilidade, etc. Porque todos nós somos frágeis. Entender isso, que todos nós somos frágeis, dá para entender muito melhor como as pessoas lidam com as próprias fragilidades. Algumas escolhem esconder mais próprias fragilidades, outras escolhem se distanciar mais de pessoas para focar mais em si mesma. Outras pessoas escolhem ferir outras pessoas e é importante saber que todo mundo é frágil, que todo mundo está tentando, que todo mundo está tentando e parabéns por tentarem ser melhores dia após dia. É claro que tem alguns dias em que a gente está super crescendo e tem alguns dias que é mais ou menos. Tem alguns dias que o crescimento é um pouco para cima e para baixo, para cima. E é muito importante lembrar que temos que encarar a vida um dia após o outro. Temos que encarar a vida um passo após o outro passo e, e entendendo cada vez mais sobre paciência, entendendo cada vez mais sobre perseverança, sobre esperança, sobre atenção, sobre entrega, sobre acreditar e principalmente cada vez mais acreditar em si mesmo. Principalmente cada vez mais acreditar em si mesma. É muito importante se amar. Muito importante. E as coisas que eu falo aqui nessa página do YouTube são, sim, muito mais do que apenas palavras. Parabéns para todo mundo que se testa todo dia e que tem vontade de se melhorar todo dia e que trata as pessoas bem e que trata as pessoas cada vez melhor e que desenvolve paciência e que desenvolve a si mesmo e que ajuda outras pessoas.
Cada um tem sua maneira de ajudar. E é importante saber que tem muita, muita, muita gente querendo ajudar. Tem algumas pessoas perdidas sim, e tem muita gente querendo ajudar. Então, é bom saber que tem muita gente tentando. E parabéns. Muito obrigado.